querido, minha querida concurseira que está aí estudando um monte de direito constitucional. Vamos para mais uma super aulinha a respeito dos direitos fundamentais. Então vamos lá, sem demora, que eu tenho um monte de coisa para te falar hoje. Quando nós falamos em direitos fundamentais, você já sabe o título 2º da Constituição, direitos individuais, coletivos, sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Só que a gente está analisando aqui uma parte anterior, que é a parte da teoria geral dos direitos fundamentais. E o primeiro tópico da nossa aula de hoje é saber quem são os titulares de direitos fundamentais. Aqui é super importante e nós estamos no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, quem pode exercer direitos e garantias fundamentais no Estado brasileiro? De acordo com a Constituição Federal, quem seriam os titulares de direitos fundamentais? Eu teria os brasileiros, e quando eu falo em brasileiros, eu estou falando tanto em brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado, e a Constituição ainda fala, é atribuído esses direitos aos estrangeiros residentes no Brasil. Então, quem seria titular de direito fundamental, de acordo com o texto da Constituição, o artigo 5º da Constituição, seriam os brasileiros e os estrangeiros com residência em território nacional. Contudo, você sabe que os direitos fundamentais eles têm a característica de ser universal e decorrer muitas vezes da condição essencialmente humana. Então, muitas vezes, pessoas que estão aqui em território nacional, que são estrangeiros, mas não são residentes, vão poder exercer direitos fundamentais, de acordo com o STF. Então, o STF estendeu esses direitos fundamentais àqueles estrangeiros que estejam de passagem em território nacional. Isso aqui é uma interpretação, portanto, do STF. Faz sentido, então, porque você imagina aqui que tem algum estrangeiro passeando, turistando aqui pelo Brasil. E daí ele sofre, eventualmente, uma prisão. Tá lá num lugar que houve, sei lá, uma batida policial e ele é recolhido preso. Esse estrangeiro, eventualmente, vai poder ingressar com uma garantia, como, por exemplo, habeas corpus? Com certeza que sim, né? Ou porque não existe direitos fundamentais, se a gente for pensar numa loucura, não existe direitos fundamentais, então, para estrangeiros de passagem. A gente poderia matar um estrangeiro aqui e nada iria acontecer? A gente poderia tentar contra a vida dessas pessoas? Claro que não. Por isso, o STF, de forma bastante acertada, estende esses direitos fundamentais também para estrangeiros de passagem. Mas não só. Nós podemos ainda colocar aqui, ó, como titulares de direitos fundamentais as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, as empresas em geral, elas podem exercer alguns direitos fundamentais, não todos, evidentemente, mas alguns deles, desde que compatíveis com a essência da pessoa jurídica. Então, por exemplo, hoje em dia se fala muito em direito à honra da pessoa jurídica ou direito à imagem da pessoa jurídica, tá? Que são direitos fundamentais e que, de acordo com a STF, se estendem às pessoas jurídicas. Então, hoje, titulares, nós temos brasileiros, estrangeiros residentes, os estrangeiros de passagem e ainda as pessoas jurídicas. Uma coisa que é importante, que eu quero que você anote aí, é que os direitos fundamentais, todos eles são cláusulas pétreas. Aqui a gente tem que fazer uma observação. Por quê? No artigo 60, no parágrafo 4º da Constituição, ela fala nos tópicos que não podem ser objeto de emenda constitucional. Esses tópicos que não podem ser objeto de emenda constitucional são as chamadas cláusulas pétreas. Então, é aquele núcleo imutável da Constituição, no sentido que eu não posso abolir aqueles direitos ali previstos. Contudo, a Constituição não utiliza a expressão direitos fundamentais, ela utiliza a expressão direitos e garantias individuais. Aí você vai falar, então, professora, de acordo com a Constituição Federal, apenas os direitos individuais seriam cláusulas pétreas. Contudo, e você não está errado, de acordo com a literalidade da Constituição, é isso mesmo. Contudo, o STF, fazendo uma interpretação melhor da Constituição, e as principais bancas acompanham essa interpretação do STF, verificou que a Constituição falou menos do que deveria ter dito. E hoje se ampliou, então, as cláusulas pétreas também para todos os direitos fundamentais. Então, para a sua prova, quais são os direitos fundamentais? O que é cláusula pétrea?
todos os direitos fundamentais e não apenas direitos e garantias individuais, como está escrito no artigo 60 da Constituição, ok? Então, direitos fundamentais, todos eles são cláusulas pétreas. Uma coisa que é super importante também é a diferença entre direitos e garantias fundamentais. O que é direito? Direito é o bem da vida, a vantagem que você espera que está previsto na Constituição, tá? E a garantia? A garantia vão ser os meios, os instrumentos que a Constituição nos dá para que aqueles direitos sejam realizados. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. A Constituição nos diz que a gente só poderá ser julgado se não pela autoridade competente. Esse é o chamado princípio do juiz natural. Isso é um direito. A Constituição diz, você só poderá ser julgado pela autoridade competente, juiz natural. Contudo, nós temos uma garantia, dado logo na sequência, que existe a vedação da criação de juízo ou tribunais de exceções, ou seja, você ser julgado por alguém que não era essa autoridade originariamente competente. A vedação de criação de tribunal de exceção é o quê? É uma garantia. Um exemplo mais fácil para você. A própria Constituição assegura o teu direito à liberdade de locomoção, não assegura? Assegura. Se você tiver limitado esse teu direito à tua liberdade de locomoção, do que você pode se valer? De um recurso chamado habeas corpus. Então, o habeas corpus é o quê? Uma garantia. O direito à liberdade de locomoção é o bem, o direito que a Constituição te assegura, a vantagem que ela te assegura. A garantia são os meios, os instrumentos para você ter acesso ou conquistar aquele direito previsto na Constituição, ok? Mas eu não posso deixar de reafirmar que toda garantia também é um direito, mas nem todo direito é uma garantia, ok? Isso é bem importante. Em algumas questões eles trabalham o que é direito e o que é garantia. Eu posso dizer que garantia seriam todos os remédios constitucionais. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, mas não só. Eu tenho mais que isso. Remédio seria uma espécie de garantia, mas não é único, tá? Então, é isso aí, direito versus garantias. Tratados internacionais de direitos humanos. Aqui um teminha bem importante para sua prova. Olha lá. O que são tratados internacionais? Tratados internacionais são acordos feitos pelo Estado soberano brasileiro com outros estados, a respeito de diversos temas. Tem vários temas que podem ser objeto de tratados internacionais. Contudo, a Constituição Federal deu um especial tratamento para aqueles tratados internacionais que tratem exclusivamente da matéria de direitos humanos. Toda vez que o Brasil assina um tratado internacional, a gente tem que se perguntar, assinou lá, tá valendo aqui dentro? Não. O que precisa acontecer com esse tratado? Ele precisa ser ratificado dentro do território nacional, ou seja, ele precisa ser aprovado pelo nosso poder legislativo. O Congresso Nacional precisa aprovar esse tratado para que ele possa ingressar no nosso ordenamento jurídico, valer como uma norma para nós aqui. Daí eu e você somos obrigados a cumprir com essa norma. Sem essa ratificação, o tratado não tem validade. Agora, quando a gente fala em tratados internacionais, como que faz para esses tratados serem incorporados? Com que tipo de norma eles vão ser parecidos? Eles vão ser parecidos com uma lei? Ele vai ser uma norma constitucional? O que ele é? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, é a hierarquia das normas. As normas possuem uma hierarquia bem simples aqui, ó. Eu tenho no topo, hierarquicamente superior a todas as outras normas, poderosa, soberana, linda, divando, mandando em todo mundo, quem? A Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as normas infraconstitucionais. Infra, porque estão abaixo. Aqui nós temos quem? As leis. Também chamadas de atos normativos primários, leis em geral aqui, tá? Abaixo das leis, nós temos os atos regulamentares, decretos, regulamentos, atos que são chamados atos normativos secundários, que visam regulamentar aquilo que a lei criou. Ok. O importante é você saber que quando assina um tratado internacional, eu preciso aprovar esse tratado de alguma forma que ele ingresse dentro dessa estrutura. Agora, quando nós falamos de tratados de direitos humanos, veja só, direitos humanos, ele tem carinha de quê? Os direitos humanos, eles são direitos fundamentais. Sabe por quê? É a mesma coisa.
Os direitos fundamentais, eles surgem porque a gente pegou algum direito previsto em alguma declaração internacional, que chama isso de direitos humanos, né, porque são direitos para todos os seres humanos, eu incorporo esses direitos dentro da minha Constituição e passo a chamá-los de direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, eles são também direitos humanos. Então, se são direitos humanos, você acha que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem que valer como o quê? Como um regulamento? Muito pouco, né? Como uma lei? Ai, que esquisito. Por quê? Porque direitos fundamentais têm carinha de Constituição Federal. É por isso que o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal trouxe a possibilidade dos tratados internacionais de direitos humanos serem incorporados ao nosso texto constitucional com status de norma constitucional, ou seja, com cara de norma da Constituição Federal. Só que para isso, ele precisa preencher diversos requisitos. Quais são eles? Então, são os seguintes. Esse tratado internacional de direitos humanos, pelo amor de Jesus Cristo, só de direitos humanos pode ser dessa forma. Então, tem que ser um tratado de direitos humanos. O que mais, professora? Ele precisa ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Quais são as casas do Congresso Nacional? Câmara e o Senado. Tem que ser aprovado nas duas. Em 2 turnos de votação. Em 2 turnos de votação. Só isso? Não. Ainda pelo quórum de 3/5 dos membros de cada casa. Esse procedimento aqui, ó, daqui para baixo, é o procedimento de emenda constitucional, é o mesmo procedimento. Então, se um tratado internacional, ele se submeter a esse procedimento e for aprovado dentro desse procedimento aqui, ele vai ter status de norma constitucional. Professora, mas se ele não for aprovado dessa forma, com que status vai ter esse tratado de direitos humanos? De acordo com o STF, se um determinado tratado internacional de direitos humanos não for aprovado com status de norma constitucional, ele será incorporado com status de norma supralegal. Então, vamos colocar aqui norma supralegal. Então, fica assim, ó, os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ter 2 status de hierarquia aqui, ou de norma constitucional ou de norma supralegal. Senhora, cadê o supralegal dessa pirâmide? Vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Você não viu, né? Ninguém viu. O que é o status de norma supralegal? Ele está acima da lei, por isso supra, mas não está na Constituição. Então, o STF, na verdade, ele inventou um status novo. Por quê? Porque como fala de direitos humanos e direitos humanos é direito fundamental, eu não poderia dar para um tratado status de lei ordinária, por exemplo. Não faz sentido, né? Porque é muito fraco, muito simples por tratar de direitos humanos. Por isso que ele falou normas de status supralegal. Então, supralegal, você não estava vendo, ele está aqui, ó, né? Nessa forma. Tratados internacionais de direitos humanos, norma constitucional ou status de norma supralegal. Mas só terá status de norma constitucional se for aprovado dentro desses requisitos aqui. Professor, e se não for um tratado de direitos humanos? Aí ele vai ter hierarquia de lei ordinária. Mas o que vai aparecer para você em termos de direito constitucional, nas provas dessa parte de teoria geral, vão ser os tratados de direitos humanos. Só muita atenção nesses requisitos que eu apontei aqui, ok? Tribunal Penal Internacional, o TPI, que quando cai nas provas de direito constitucional, vem muito a literalidade do texto da Constituição. Então acompanha comigo a leitura rapidinho do texto da Constituição, que é o artigo 5º, parágrafo 4º, que fala do TPI. Vamos lá. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o TPI nada mais é do que um tribunal, né, complementar à jurisdição do Estado brasileiro, em que o Brasil se submete, portanto, à sua jurisdição por ter aderido ao TPI. É um tribunal localizado em Haia, na Holanda, mas ele não é um tribunal para julgar qualquer crime. Ele é um tribunal criado para crimes contra a humanidade. Nas provas de direito constitucional, o meu alerta é esse. Quando cai, cai muito a literalidade. A única coisa importante que eu poderia acrescentar aqui um pouquinho seria a questão da soberania.
o TPI então viola a soberania nacional, já que não vai ser o Estado brasileiro quem vai dar a sua última decisão, aquela coisa toda? Não, justamente porque é um tribunal complementar à jurisdição do Estado brasileiro. E o próprio Estado brasileiro reconhece essa jurisdição do TPI. Então, o Brasil opta por essa jurisdição. Então, quando ele faz isso, ele exerce soberania. Por isso, o TPI não viola a soberania do Estado brasileiro. Mas o que é muito importante, que eu preciso dar o maior destaque na nossa aula de hoje, é a questão da aplicabilidade das normas constitucionais, tá? A aplicabilidade, ela está diretamente ligada à eficácia, que significa produção de efeitos. Os efeitos jurídicos que uma determinada norma pode produzir. Primeira coisa que você tem que saber, a Constituição Federal no artigo 5º, parágrafo 1º diz: as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicação imediata. Falou tem aplicação imediata, tá certo. A aplicação é imediata por expressa previsão no texto da Constituição. Qual é a ideia da aplicação? A Constituição dizendo, as normas constitucionais, elas valem para já. Ela está valendo a partir de agora. Agora, quanto à aplicabilidade, eficácia, aí tem uma pequena diferença. Quanto à aplicabilidade, nós podemos dizer que as normas constitucionais, elas possuem aplicabilidade jurídica, eficácia jurídica, ou aplicabilidade social. Todas as normas constitucionais possuem aplicabilidade jurídica. O que é essa eficácia ou aplicabilidade jurídica? É a possibilidade de uma norma constitucional revogar qualquer outra disposição que for com ela contrário. Então, só o fato dela existir na Constituição já é suficiente para qualquer norma que for contrária a ela, tá errado, tá? Então, ela tem essa capacidade de revogar toda e qualquer norma contrário ao seu texto, ainda que ela não tenha aplicabilidade social, também chamada de efetividade. O que é isso? A aplicabilidade social ou efetividade diz respeito aos efeitos produzidos no mundo real. Então, uma coisa é o texto da Constituição. Toda norma constitucional tem eficácia jurídica. Eficácia jurídica no sentido de qualquer outra norma contrária ao texto constitucional é inválida. Agora, a eficácia social, quer dizer, a norma produz efeitos do mundo dos fatos? Aí depende. Então, nem toda norma constitucional possui aplicabilidade ou eficácia social, ou seja, nem toda norma jurídica, nem toda norma constitucional possui efetividade. Diante dessa situação, é que existe uma classificação prevista na doutrina, que é adotada pelas bancas, e isso despenca em prova. Aqui vai dizer quanto à aplicabilidade social das normas, ou seja, quanto à sua efetividade. E daí, nesse caso, eu tenho um quadrinho aqui para te ajudar um pouquinho nessa memorização. Mas eu vou tentar de coração fazer com que você entenda isso, para evitar aquela decorebinha e para questões um pouquinho mais complexas você conseguir interpretar. As normas constitucionais, quanto à sua eficácia na esfera social, classificam-se em normas de eficácia plena, contida e limitada. Primeira coisa, plena, contida e limitada. O que é uma norma de eficácia plena? As normas de eficácia plena, elas são autoaplicáveis, ou seja, do próprio texto da Constituição já decorre uma imposição, um dever jurídico ou um direito. E você compreende ela de forma direta, imediata e integral do texto da Constituição. Então você vai ler o texto, tem o direito lá assegurado. Direito à vida, todos são iguais perante a lei, direitos e obrigações, homens e mulheres são iguais perante a lei, direitos e obrigações. Eu tenho ali uma norma de eficácia plena, autoaplicável, direta, imediata e integral. Ou seja, todo o seu texto é imediatamente aplicável, ok? Agora, a norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida, ela também é autoaplicável. Ou seja, do próprio texto da Constituição, ela já está valendo, já está surtindo efeitos no mundo social. Agora, ela tem uma diferencinha aqui, ó. Ela é direta, ela é imediata, mas ela não é integral. Isso porque a lei poderá
reduzir o alcance da sua norma, restringir os efeitos, conter os efeitos daquela norma. Por exemplo, a Constituição estabelece, por exemplo, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, o que a Constituição está nos dizendo? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, é livre. Mas, veja o alcance da norma, está produzindo efeito, auto-aplicável, direta e imediata. Mas, tem que atender às qualificações que a lei estabelecer. Então, eu pego uma norma auto-aplicável, direta e imediata e contenho, restringo a sua amplitude, o alcance dos seus efeitos. Então, essa liberdade, ela vai até qual momento? Desde que eu atingir aquelas qualificações estabelecidas pela lei. Então, por exemplo, qualquer pessoa pode exercer atividade de medicina? Pode ser médico? Não, você tem que fazer uma faculdade inteira, tem que fazer residência, tem que fazer mais um monte de coisa, para daí você poder exercer a medicina. Mas por que você sabe disso? Porque existe uma lei que exige esses requisitos. E se não existisse essa lei, qualquer pessoa poderia exercer a atividade de medicina. Por quê? Porque a atividade do ofício, trabalho ou profissão, de acordo com a Constituição, ela é livre. Então, se não existir qualquer impedimento ou requisito, a lei, né, eu posso exercer de forma livre. Mas se a lei vier, eu tenho restrito o alcance dessa norma. Vocês entenderam? Veja que se não tivesse a lei, se não houver a lei, a minha liberdade. Eu posso realizar aquela norma de forma direta e imediata. Agora, nós temos a norma chamada de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, diferente da norma de eficácia plena e da norma de eficácia contida, ela não é auto-aplicável do texto da Constituição. Ela depende de outras coisas para se tornar aplicável, ou seja, ela não tem eficácia social, mas ela tem eficácia jurídica, lembra disso? Ela tem eficácia jurídica, mas ela não possui eficácia social. Daí quais são as características dela? Ela não é direta, veja que as outras são diretas, ela é indireta. As outras são o quê? Imediatas, ela é mediata. E ela ainda é chamada de diferida. Por que diferida? Porque os efeitos da norma são lançados para frente, são diferidos, são jogados para um outro momento, tá? Então, a norma de eficácia limitada, ela está prevista na Constituição, mas ela depende, para poder existir, de uma norma ou de uma política pública, como nós vamos falar ali, para ela surtir os seus efeitos. Essa norma, então imagine assim, ela fica congeladinha lá na Constituição, esperando que uma outra norma dê vida a ela, porque ela está ali apenas para surtir eficácia jurídica. O próprio legislador constituinte, quando fez a Constituição, ele falou assim, ó, quem vai dar vida a essa norma vai ser a outra norma infraconstitucional, certo? Disso aqui decorre que as normas de eficácia limitada, elas podem ser programáticas ou ainda de princípios institutivos. As normas programáticas são aquelas normas que estabelecem programas a ser atingidos pelo Estado. Então, implementação de educação, a parte de desporto, saúde, são normas de caráter programática. Programas que o Estado deve realizar para implementar. Então, veja, a Constituição traz o direito, mas essa norma, para ela surtir efeitos sociais, ela depende de programas, de políticas públicas para ela produzir efetivamente os seus efeitos. Então, as normas programáticas dependem aqui, ó, de políticas públicas. As normas de princípios institutivos são normas que criam órgãos, por exemplo, ministérios, e nesse caso aqui, elas dependem da criação através de lei. Certo? Então, como que a gente pode resumir aqui as normas de eficácia plena, contida e limitada? A norma de eficácia plena é aquela que ela é direta, integral, imediata do próprio texto da Constituição. Da Constituição você tem todos os elementos ali para realizar aquele direito, tá? Agora, a norma de eficácia contida é aquela que é direta e imediata, mas que a lei pode vir e restringir, conter o alcance dessa norma. Por isso ela também é chamada de relativa restringível. E a norma de eficácia limitada é aquela que só possui eficácia jurídica, que para produzir eficácia social depende de outra norma.
E aí nós temos as suas características, que é de indireta, mediata e diferida, que pode ser programática ou de princípios institutivos. O exemplo clássico de norma de eficácia limitada é a norma constitucional, que estabelece a greve do serviço público. Então, eu tenho uma norma constitucional que diz que o servidor público pode realizar greve. Só que essa mesma norma constitucional diz que essa greve será realizada na forma da lei. Só que sem essa lei eu não consigo realizar o meu direito de greve. Então é uma norma que fica lá esperando a criação, o surgimento da lei para que ela possa ser realizada. Essa é a característica da norma de eficácia limitada. Bom, então nós vimos a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, do que diz respeito à sua eficácia jurídica e também à sua eficácia social. Em regra, as normas constitucionais, elas possuem eficácia plena, mas elas podem também, como a gente viu, serem contidas ou ainda normas de eficácia limitada. Agora nós vamos falar sobre uma outra perspectiva da eficácia dos direitos fundamentais, a respeito da chamada eficácia horizontal e a eficácia vertical. Aqui é bem simplesinho, não tem segredo não, e aparece nas provas, questão que a gente vai matar agora. Olha só, quando nós falamos em eficácia, a gente fala em efeitos. A maioria dos direitos fundamentais, os direitos em si, eles são oponíveis, exigíveis contra o Estado. Então, na relação existente de direitos fundamentais, eu tenho uma relação Estado e o particular, e o indivíduo. Então, eu vou colocar aqui, ó, particular. Estado e o particular. Quando nós falamos em aplicação dos direitos fundamentais do indivíduo em face do Estado, do indivíduo para o particular, nós chamamos isso de eficácia vertical. Agora, muitas vezes eu tenho na aplicação dos direitos fundamentais entre particulares. Quando eu falo na aplicação de direitos fundamentais entre particulares, nós falamos em eficácia horizontal. Então, por exemplo, eu posso reivindicar a aplicação do direito à minha integridade física contra uma pessoa, um particular que me agride? Claro que sim. E eu falo dessa aplicação dentro de uma eficácia horizontal. Agora, quando eu Estado limitando, por exemplo, o direito de locomoção, aí eu falo em eficácia dos direitos de forma vertical. Sabe qual é a maior dificuldade disso aqui? Vou te dizer qual é. Saber a diferença entre horizontal e vertical. Parece bobeira, mas essa é a maior dificuldade, porque é muito fácil. É o tipo de questão que você não pode errar em prova, não é? Vertical, Estado particular, horizontal, particular e particular. A gente fala isso de brincadeira, mas tem um monte de gente que tem dificuldade com direita e esquerda. Horizontal e vertical é tipo direita e esquerda aqui. Então você pensa lá, horizontal, linha do horizonte, e vertical é o contrário, né? Então não vai ter erro aqui para nós na hora da prova. Tranquilo? E para finalizar ainda, uma coisa meio moderna hoje na doutrina, e as bancas estão trazendo, é falar a respeito, não que isso aqui seja moderno na doutrina, mas para as bancas tem sido, a respeito da dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Bem simples também, mas pode aparecer lá na sua prova de uma forma meio confusa. Quando nós falamos na aplicação dos direitos fundamentais, você veja que tem duas situações. Eu tenho a postura do Estado, que recebe a obrigação constitucional de garantir direitos, não é? Essa postura do Estado, muitas vezes positiva ou mesmo negativa, de se abster na realização, né? Não intervir, não fazer, né? Eu tenho tanto um não fazer pelo Estado quanto um fazer, que são obrigações, deveres dados pela própria Constituição ao Estado. Quando nós falamos da postura do Estado em relação aos direitos fundamentais, nós falamos isso, chamando isso de dimensão objetiva. Então, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais seria esse viés dos direitos fundamentais aplicável ao Estado. É a postura do Estado, são os comandos diretivos que a Constituição dá ao Estado. Agora, ao mesmo tempo que os direitos fundamentais implicam em deveres ou mesmo em direitos para o Estado, nós temos o quê? Obrigações e direitos dados a quem? Aos indivíduos. Então, o direito do indivíduo, agora outra perspectiva, do indivíduo exigir muitas vezes do Estado a prestação ou a assegurar determinados direitos fundamentais, nós chamamos isso de perspectiva subjetiva. Então, subjetivo está na esfera de quem? Do
indivíduo. Então, dimensão subjetiva, quando eu tenho o viés da aplicação dos direitos fundamentais para o indivíduo. E a perspectiva objetiva é quando eu tenho o viés da aplicação dos direitos fundamentais, da exigência desses direitos, como comandos dados para o Estado, certo? Essa é a tal da dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Vamos ver como que isso cai em prova? Bem simples, bem legal, você vê como é que funciona. Vamos lá para a primeira questão. Os tratados de direitos humanos, ainda que aprovados apenas no Senado Federal, em 2 turnos e por maioria qualificada, equiparam-se às emendas constitucionais. O que nós vimos? Os tratados internacionais de direitos humanos, para eles terem status de emenda constitucional, eles precisam ser aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional. Não pode ser apenas no Senado. Em 2 turnos, por maioria qualificada de 3/5. Por isso, a nossa questão está errada. A próxima. Como regra, os direitos e garantias fundamentais se estabelecem na relação entre o particular e o poder público. Ok, então particular e o poder público. Porém, pela teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais, ocorre a aplicação das ditas liberdades públicas também no plano das relações travadas exclusivamente entre particulares. O que está errado aqui? Olha que sutil. A teoria, né? A teoria não é da eficácia vertical entre particulares. A teoria é da eficácia horizontal entre particulares. Então, o erro da questão foi falar ali vertical quando deveria ter dito horizontal. A próxima. Em regra, as normas constitucionais que prescrevem direitos fundamentais têm eficácia contida e dependem de regulamentação. Primeiro, a norma de eficácia contida não é aquela que depende de regulamentação. Aquela que depende de regulamentação é a norma de eficácia limitada. Mas, em regras, as normas constitucionais devem ter a sua eficácia plena. Aí eu tenho relativizações entre a contida e a limitada. A próxima. O Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação manifestar adesão. Aquilo que eu falei, não é? Literalidade, questão correta, é o texto da Constituição, ninguém pode discutir. A próxima. As normas constitucionais de eficácia contida ou relativa restringível têm aplicabilidade plena e imediata, mas podem ter eficácia reduzida ou restringida nos casos na forma que a lei estabelecer. Perfeita questão, é ou não é? Ele diz que a norma de eficácia contida tem aplicabilidade plena e imediata, no sentido de direta e imediata, mas ela pode ter o quê? Ser contida quanto à sua eficácia, quanto aos seus efeitos. Por isso, questão bem correta. A próxima. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. O que está errado aqui? Na verdade, o conceito que ele está dando não é de uma norma de eficácia contida, e sim de uma norma de eficácia limitada. Daí o erro da questão. Vamos para a próxima questão. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui, atenção, quando ele fala tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais, ele está falando a mesma coisa do que falar sobre direitos humanos. Que eu falei e frisei isso, existe essa igualdade. Direitos humanos são direitos fundamentais. É claro que nem todos os direitos fundamentais são humanos, mas todos os direitos humanos são fundamentais. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo direitos humanos ali. Agora, ele diz apenas que forem aprovados no Congresso. Não basta ser aprovado no Congresso Nacional, precisa ser aprovado em 2 turnos de votação, nas 2 casas, então não é junto, a votação é separada em cada uma das casas, em 2 turnos ainda tem o quórum. Nesse caso, o fato da questão não estar completa torna sim ela errada, porque ela precisa estar com todos os elementos, senão só a aprovação gera o quê? O erro da questão, porque só aprovado não é suficiente para um tratado internacional ter status de norma constitucional. Ok? Tranquilo, né? Espero que você tenha gostado. Um super abraço e até a próxima!